Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus, na liturgia, a Palavra de Deus que a gente encontra no Evangelho de cada dia, nesta nossa quinta-feira, dentro da terceira semana do tempo da Quaresma, que é esse tempo que nos prepara para nós celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso mergulho no mistério dessa Páscoa de Jesus, que foi o nosso próprio batismo. A gente vai se preparando para, na vigília da Páscoa, renovar as promessas batismais. Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho essa alegria de meditar com você essa mensagem da Palavra de Deus aqui neste momento, para mim, nesta manhã, e você no horário que for o seu. Alguns acompanham aqui durante a madrugada aí no Brasil, outros em algum outro momento do dia. O importante é darmos esse espaço de tempo para aprofundarmos o mistério da nossa pertença, do nosso amor a Jesus. Gente, nós estamos vivendo a terceira semana do tempo da Quaresma, e eu já disse que o tempo da Quaresma ele foi se estruturando como uma última fase em que os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, viviam intensamente antes de receberem o batismo. Hoje continua sendo assim. Os adultos são preferencialmente batizados na Páscoa, na vigília da Páscoa, e vivem o tempo da Quaresma como essa última fase, essa fase anterior ao batismo deles. Você, eu, nós que já recebemos o nosso batismo, então nós vivemos o período da Quaresma como o momento da renovação das nossas promessas batismais na noite da Páscoa. Eles serão batizados, nós renovaremos as nossas promessas. Aconteça ou não batismo na comunidade onde você pertence, naquela noite nós renovamos as promessas do nosso batismo, tem a bênção da água. Então, essa terceira semana estamos chamadas semanas dos escrutínios, não é? Em que o candidato é examinado, se deixa examinar em profundidade pela palavra de Deus nessas 3 últimas semanas. E os escrutínios são concluídos com a oração do exorcismo. Exorcismo, que significa essa oração que a igreja faz de libertação da vida de quem vai receber o batismo, e a gente diria, nossa, que já recebemos o batismo, para recebermos essa força que vem de Deus, que nos liberta do mal. Eu já disse a vocês que Santo Agostinho dizia que rezar o Pai Nosso a cada dia, que ele chamava do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como uma espécie de batismo cotidiano, o batismo de cada dia. E o Pai Nosso encerra com esse pedido: livrai-nos do mal. Portanto, essa súplica para a gente ser arrancado do mal. São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz-nos exatamente isso, que Jesus nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. É por isso que na noite da Páscoa tudo começa com uma vigília no escuro, depois tem a bênção do fogo, mostrando essa passagem que a gente faz das trevas para a luz, mostrando então esse mistério de sair da morte e entrar na vida nova que Jesus traz. Exorcismo significa expulsar, fazer sair. Então essa oração de súplica a Deus para libertar-nos do mal é uma recordação daquela saída dos judeus do Egito. É uma espécie de êxodo, é um êxodo que a gente faz, é uma saída do reino das trevas e entra no reino da luz. E ao mesmo tempo essa expulsão do espírito do mal, da força desse espírito do mal na vida da gente. E quem é que nos ajuda a sair desse reino do mal? É o próprio Deus. É Deus com a sua força, é Deus com a força do seu Espírito. E essa força do Espírito de Deus se manifesta através da sua palavra. Ora, no mistério da encarnação, o que acontece? A palavra se torna carne e vem viver na gente. Ontem a gente começava o vídeo cantando: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Então aquela palavra que se revestiu de carne e veio viver no meio de nós, no nosso batismo, o que acontece? Nós que já somos a carne, somos iluminados pela palavra. A palavra, portanto, é iluminadora da nossa vida, a iluminadora da nossa existência. É, portanto, a força da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus que expulsa as trevas. Portanto, o verdadeiro exorcismo se dá quando a luz entra na vida da gente. Porque onde entra a luz, o que as trevas fazem? As trevas se afugentam. A força negativa do maligno, ela justamente sai
na medida em que se abre a porta do nosso coração e a luz de Deus entra. Esse é o mais profundo dos exorcismos. Ler a palavra de Deus, entrar em comunhão com a palavra de Deus, porque essa palavra que é luz, que ilumina os nossos caminhos, na medida em que uma casa está escura, não é? Você abrir uma janela, ela se ilumina. Acende uma lâmpada, ela se ilumina. Então, aquele que a gente canta, né? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cada dia quando a gente abre a Bíblia, é uma espécie de exorcismo que acontece, né? De expulsão das trevas, porque a luz da palavra de Deus entra na casa do nosso coração, entra em nosso ambiente, e o ambiente iluminado, ele se transforma, não é? A tendência da vida é caminhar na direção da luz. Quando uma criança nasce e diz, a mãe deu à luz um filho. Você planta uma plantinha, dentro de casa, se ela é uma planta que rama, ela vai saindo procurando a luz, porque as plantas são fototrópicas, não é? A planta, se estiver toda no ambiente fechado, você vai ver que ela vai ficar toda amarelada depois. Ela precisa da luz para fazer a fotossíntese. A síntese da vida é feita por meio da luz. Então eu estou dizendo também nesses dias que quando a gente lê a palavra de Deus lê a gente por dentro, né? Ela faz a nossa radiografia, ela faz a fotografia do que está dentro, ela ilumina. Foto significa em grego luz, então fotografia significa uma escrita de luz. Então, na medida que eu estou lendo a Bíblia, ela vai me fotografando, ela vai me lendo de uma forma iluminada. E a beleza é essa, é que a leitura é uma leitura iluminada, iluminante e iluminadora. Então, a palavra de Deus vai jogando luz na vida da gente, não vai deixando espaço para criar mofo, para criar nada de ruim. Mas é preciso que a gente acolha isso. E a primeira leitura de hoje tem uma palavra de Isaías, que diz assim fala o Senhor, de Isaías não, de Jeremias, é Jeremias no capítulo 7, versículos de 23 a 28. Dei ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É o pacto, é a aliança de Deus. Somos o povo de Deus na medida que escutamos a voz de Deus. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Portanto, a vida da felicidade nós encontramos na escuta da palavra de Deus. Aí Deus se diz, mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Ou seja, regrediram. Houve uma regressão. Em vez de dar passos para frente, voltaram para trás. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Então o povo de Israel, saindo do Egito, saindo da casa da escravidão, em vez de se comportar como gente livre, deu passos para trás, ou seja, comportava-se como escravos. Por quê? Deu mais trabalho tirar o Egito de dentro de Israel do que tirar Israel de dentro do Egito. Aquela tendência que a gente tem, não é? Mesmo recebendo o batismo, vivendo na vida da graça, a gente pode ter a tendência de voltar ao pecado. Por quê? Porque a vida no pecado, atos errados, deixam marcas dentro da gente. Deixam cicatrizes, deixam o sabor, o gosto ruim na boca da pessoa, que a pessoa tem aquela tendência de querer voltar para lá. Às vezes falta resistência. E a pessoa acaba cedendo. A todos, diz a Sagrada Escritura, diz Deus, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Olha só, quando a gente abre a Bíblia bem cedo, já, por isso que é importante ele começar o dia assim, com a escuta, porque Deus bem cedo nos manda a sua palavra, Deus bem cedo quer nos mandar a sua orientação. Mas o que é que aconteceu? Começando bem cedo, mas não ouviram nem prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que os seus pais. Porque os filhos vendo os erros dos pais, não é o que acontece, é que vai aperfeiçoando, porque o mundo vai evoluindo, vai crescendo, então coisas que se faziam no passado que eram ruins, agora a maldade fica mais aperfeiçoada, a gente vai progredindo na maldade. Progredir na maldade não é progresso, é regresso, aquilo que a palavra diz assim, anda para trás, faz um regresso.
porque piora. Então, um mal piorado não é um mal jogado para frente, é regressão, é ir para trás. Mas continua Deus aqui dizendo: se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. É Deus dizendo ao profeta. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Minha amiga, meu amigo, eu estou dizendo que a gente está se encaminhando para renovar as promessas do batismo. As promessas do batismo começam com a renúncia ao mal, mas também renovando a nossa fé. Renovar o credo. Creis em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Então é preciso que essa fé não seja arrancada de nossa boca. O nosso dizer eu creio. E é interessante que existe uma palavrinha hebraica que a gente repete sempre, né? Amém. Amém significa eu confirmo, eu creio. Dizer o nosso amém. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso amém. Jesus é o nosso credo. Jesus é a palavra definitiva de Deus para nós. É nele que nós nos agarramos. Mas olha só, Deus começou aqui dizendo que falou no passado por meio de todos esses profetas que ele mandava bem cedo. Todos os domingos a gente reza o credo na missa. Nas solenidades também. Amanhã é uma solenidade da encarnação, da anunciação de Nossa Senhora. Amanhã se reza o credo. E quando a gente reza o credo, a gente diz o credo niceno-constantinopolitano, dizendo que a gente crê no Espírito Santo, que é Senhor, que dá vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e diz: Ele que falou por meio dos profetas. Então, quando a gente aceita a profecia, a palavra de Deus que nos orienta pela Sagrada Escritura, pela voz da igreja, ainda hoje, falando, atualizando para nós a Sagrada Escritura, nós estamos aceitando a profecia, o profeta, a gente está aceitando o Espírito Santo. Porque, na verdade, quando alguém veio em nome de Deus falar para o povo de Israel, era o Espírito de Deus mandando. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Cada um de nós deve ser um profeta na vida do outro, um anunciador na vida do outro. E cada um de nós deve também saber acolher a palavra que o outro traz para nós como palavra que pode renovar a nossa vida, pode renovar a nossa existência. Portanto, a resistência a esses profetas, a esses anunciadores, é uma resistência ao próprio Espírito Santo. Espírito Santo, que é uma pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus falando conosco. Então Deus, quando inspira alguém, Ele mesmo nos fala. Agora tem uma coisa interessante, porque eu estou dizendo que Deus fala através dos profetas, né? Em grego, femi significa falar. Profemi, de onde vem a palavra profetizar, significa falar na frente, ir para frente e falar, ou então falar do que está à frente. Não é? O profeta é aquele que vê o que está ali à frente dele, interpreta com a luz de Deus, e nesse sentido ele também pode fazer uma projeção, dizer, se a gente vai nesse caminho, o que vai acontecer é isso, é aquilo e aquilo outro. Nesse sentido, profecia é também entendida como possibilidades, né? Possibilidade que você está olhando a hora presente e diz, se continuar nesse caminho, o que vai acontecer é aquilo. Então, a profecia é isso. Esse verbo femi, né, dá, por exemplo, em português, a palavra fama, não é? Então, uma pessoa famosa, mas também dá uma outra palavra, esse verbo femi, deu a palavra difama ou difamação, e deu uma outra palavra que é meio difícil de entendê-la logo, que é a palavra blasfemar. Blasfemar vem dessa mesma palavra femi, blasfêmia, femi. Então, o contrário da profecia é a blasfêmia, é a difamação, é o falar mal, é o não falar o bem, o não prever o bem, não projetar o bem. Jesus teve que fazer contas com a blasfêmia. Jesus teve que fazer conta com a difamação, com gente que falava mal dele. E é o que nós vamos encontrar no Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 11, versículos de 14 a 23. Jesus estava expulsando um demônio. Eu disse a vocês que essa semana dos escrutínios, o escrutínio se conclui sempre com o exorcismo. Jesus estava expulsando um demônio, exorcizando uma pessoa, expulsando um demônio da vida de alguém. E esse demônio era mudo, era um demônio que não falava. E aqui a gente vê que tem duas estratégias do demônio.
Uma, ele ajuda para que a pessoa se cale, que ela não dialogue, que ela não fale, que ela fique emburrada, que ela não diga nada. E a outra estratégia do maligno é que ele faz a pessoa, às vezes, difamar, falar mal, blasfemar. Eu fico, às vezes, brincando com a pessoa, dizendo assim, essa língua do demônio é como a língua de cobra, que é bifurcada, não é? Uma hora ela se manifesta como mutismo, não faz a pessoa falar. Outra hora ela faz a pessoa difamar, falar mal, tem uma linguagem violenta, uma linguagem que não ajuda a construir o bem. A arte do demônio, a arte de Satanás é a arte de dividir. É por isso que na noite da Páscoa a gente vai dizer, o padre vai perguntar, renuncias a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções, porque Satanás seduz a gente para a gente pensar que a gente tem que se mostrar que é forte, esse outro nos faz um mal, a gente tem que fazer um mal mais dobrado do que aquele, um mal pior ainda, para que o outro se contenha, aquela coisa, se você quer paz, então faça guerra. Essa é a estratégia, não é, da força do mal, ser mais violento ainda, não é, porque assim o outro fica longe. Essa parece que não é a estratégia de cura, não é o contra-ataque, também não é a fuga, não é? Então o caminho de Jesus é o caminho para vencer o mal, com essa força aqui de diálogo. Aqui, quando o demônio saiu daquele homem, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Ora, na medida que as multidões ficaram admiradas, alguns começaram a falar. Veja só, de um lado o demônio agia fazendo um homem não falar. Agora parece que o mesmo espírito mau faz uma outra estratégia, que é influenciando, seduzindo outras pessoas a falarem. E essas pessoas, o que é que elas falaram? Uma blasfêmia, uma difamação, e dizer, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Aquilo era uma fake news, como a gente diz nos dias de hoje, né? Uma notícia falsa. E uma notícia que se perpetuou. O Evangelho fez questão de mostrar o que era o pensamento daqueles, porque ainda no dia de hoje, talvez tenha muita gente que pense justamente isso. Que Jesus é como se fosse um grande mago, como se Jesus fosse um profeta como outro qualquer, um encantador, um simples exorcista, e que até fizesse isso pelo dedo, né, pelo espírito maligno. Uma outra reação que houve, não é? Uns ali foi a difamação. Outros para tentarem Jesus pediam um sinal do céu. Lembra que Satanás, no primeiro domingo da quaresma, quando ele tenta Jesus, ele transforma essa pedra em pão, joga-te deste despenhadeiro embaixo. Ou seja, quando a gente é difamado, a tentação que a gente sente dentro da gente é de querer a todo custo provar, não é? A divina força, não é que a gente tem aquela pureza toda, que a gente é potente, não sei o quê. E Jesus se saiu disso, não entrou nesse jogo, porque senão ele estava fazendo aquilo que o demônio queria. Ele podia e fez muitos sinais vindo do céu, mas não pela sedução do maligno, porque o céu não chega para satisfazer o espírito do mal, o céu chega para construir o seu reino. É Jesus que conhecia os pensamentos deles, diz, todo reino dividido, contrário a si mesmo, será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Aquilo que eu disse a você, nós fomos tirados do reino das trevas de São Paulo, Colossenses 1,13, e fomos levados para o reino de sua luz. Então, se nós não estamos no reino das trevas, as nossas armas, vai dizer São Paulo, vamos nos revestir das armas da luz, não dessas armas do reino das trevas. O nosso caminho deve ser um outro, a nossa luta é uma outra, não é contra a carne, contra o sangue. Então a gente vence o espírito do mal, nos radicando na palavra de Deus e combatendo com essas armas que vêm da luz de Deus. Jesus diz para ele, vós dizeis que eu expulso Belzebu, e que eu expulso o espírito do mal por Belzebu, os demônios, eu expulso por meio de Belzebu. Se é por meio de Belzebu que eu expulso o demônio, os vossos filhos expulsam por meio de quem? Porque havia muitos que faziam exorcismos no povo de Israel, e os seus próprios discípulos, que são filhos desse povo, fariam os exorcismos, não é, em nome de Jesus. Eles então serão juízes de vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vós. O dedo de Deus. Eu muitas vezes refiro que tem aquele canto bonito, Veni creator spiritus, mentes tuorum visita implia superna gratia, que tu creaste pecta, qui disceris paracletus, altissimi donum Dei fons vivus ignis caritas, spiritualis unctio, tu septiforme munere digitus paterne dextere, dedo direito da mão de Deus. A gente reza no Veni Creator.
Então, dizer que esse dedo direito da mão de Deus foi Rabanus Maurus, coloca isso nesse cântico, o Veni Creator, que é de sua autoria, monge e depois bispo da cidade de Mainz, na Alemanha. Mas quando a gente diz aqui, o que é o dedo de Deus? O dedo de Deus, a gente nesse canto está dizendo, é o Espírito Santo. Mas não precisa nem conhecer o Veni Creator para dizer isso. Basta a gente ler o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no versículo 27, é um texto paralelo a esse de Lucas, e ali Jesus diz, se é pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, portanto o dedo de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então a gente vê que a melhor forma de exorcismo, de expulsar o demônio, a gente dizia, é ler a Bíblia, é deixar que a luz entre. E o Espírito Santo, o que é que ele é? Ele é luz. Como é que o Espírito Santo vai aparecer nos Atos dos Apóstolos, 50 dias depois que Jesus ressuscitou? Em forma de língua de fogo. Eu dizia que o espírito do mal, né, o maligno, tem como a língua sibilina, como essa língua feita de cobra com duas pontas, né? De um lado ele seduz a gente e do outro ele acusa. Essa é a língua de cobra, né? Por um lado ele seduz para a gente cair no erro, fazer a coisa errada. Por outro ele se vira como um acusador. Por isso que no livro do Apocalipse vai dizer, foi expulso o acusador que acusava os nossos irmãos de noite diante de Deus. Então, diante de alguém que nos acusa, o que é que a gente precisa? De um advogado. Por isso o Evangelho de São João, Jesus chama o Espírito Santo o advogado, o Paráclito. O Paráclito conhece a nossa causa, defende a nossa causa. Qual é a nossa causa? Nossa causa é a nossa fraqueza, o nosso limite. E por isso o Espírito Santo deve ser invocado por nós. O Espírito Santo é esse que é o dedo de Deus que diz, que mostra ao maligno a porta por onde ele deve sair e indica para nós o caminho que nós devemos tomar. Ele é a língua de Deus para nós, a forma de Deus presente em nós. A língua de Deus é a língua do amor. Então o Espírito que vem nessa forma de fogo é para libertar a gente do mutismo, para a gente ser capaz de profecia. O Espírito que falou por meio dos profetas, esse Espírito de profecia que é derramado dentro de nós. A profecia é a gente ler a nossa situação, entender das coisas e poder falar sobre isso, sem medo, sem temor, com coragem, como dizia os Atos dos Apóstolos, né? Os cristãos tinham parresia, tinham coragem para falar das coisas, para mostrar. Então no dia de hoje a gente vai pedir a Deus primeiro essa graça, de que esse Espírito ilumine a gente para a gente saber falar as coisas certas na hora certa, no momento certo, na medida certa, não é? E de não fazer juízos errados, como fizeram esses aqui. Ele expulsa o dedo, ele expulsa os demônios por meio de Belzebu. Ou seja, que a gente não seja apressado em dar juízos, em falar o que a gente não deve e o que a gente não sabe. Que a gente tenha sempre uma palavra que seja iluminada, iluminante, esclarecedora. É disso que a gente precisa, não é? Então, nessa semana terceira, nesse período que a gente está lembrando esses escrutínios que quem vai receber o batismo está fazendo e rezando para que eles sejam libertados do espírito do mal, a gente reza também por cada uma e cada um de nós, para que a gente tenha essa graça de palavra iluminadora, que a gente pense no valor de cada palavra que sai da boca da gente. Aí Jesus, concluindo o evangelho de hoje, ele diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estarão seguros. Mas quando chegar um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. A gente precisa estar com Jesus. Ontem Jesus dizia que ele não veio para abrogar a lei, mas para fazer cumprir até o último detalhe dessa lei. Ou seja, toda a nossa vida deve estar sobre o domínio de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. Porque se toda a nossa vida estiver sobre o senhorio de Cristo, então a nossa vida não fica dispersa, um pedaço daqui, um pedaço dali, aqui a gente se comporta de um jeito, ali a gente vai se comportar com outro. Então quando Jesus se torna realmente Senhor da nossa vida, não é? E o Espírito Santo, como a gente diz no credo, ele é Senhor e dá a vida. Quando esse Espírito faz a vida renascer dentro da gente, então a vida da gente vai se unificar. Peçamos então hoje a Jesus essa graça de unidade interior, uma unidade que se cria a partir dele, como pedra fundamental no qual a gente alicerça a existência da gente. Minha amiga, meu amigo, que a graça de Deus venha sobre nós e que a gente possa viver essa palavra. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Meu abraço a Darcy Sampaio, aqui acompanhando, né, essa nossa live de hoje. Darcy, um abraço grande para você nessa madrugada brasileira. E você, amiga e amigo que vai assistir essa nossa live, então eu peço, não é, compartilhe essa live. Muito obrigado. Eu vi muita gente que saiu curtindo os vários vídeos aqui no Instagram, lá no YouTube ou no Facebook. Muito obrigado. Eu tô vendo que você também está assistindo esses vídeos e está fazendo o que eu pedi, compartilhando. Salva o vídeo, compartilha e comenta. Isso ajuda o vídeo, não é, a entrar dentro dessa linguagem dos algoritmos. É a linguagem que a gente precisa falar, não ser mudo aqui na mídia. Então você está me ajudando e eu quero agradecer isso a você. Continue fazendo a mesma coisa. Manda esse vídeo para mais 5, 6, 7, 10, 20, 300 pessoas, para quantas você quiser. Não é que esse vídeo, essa meditação possa nos ajudar a entrar numa comunicação que seja boa, numa comunicação que seja iluminada pelo Espírito de Deus. Um dia feliz.